Beleza, beleza. Bom dia, gente. Prazer. Meu nome é André. Daqui a pouco eu me apresento melhor, mas já agradeço ao Pedro pelo convite, pelo João que está aqui também espiando, que fez toda essa articulação. Então, estou vendo duas pessoas aqui na câmera, com o nome de Júlio. Daqui a pouco eu peço para vocês apresentarem também, tá bom? E que a gente possa, nesses encontros virtuais e doidos, né, que é muito diferente da forma presencial, mas que a gente possa se conhecer, se ajudar um pouco, espero ajudar no que for possível, nessa vontade de trabalhar com hortas orgânicas, né? E torcer para que vocês participem bastante, que falem, que tirem as dúvidas, porque esse curso só existe porque vocês estão interessados, né? Então, as principais questões têm que vir de vocês mesmos para a gente conseguir dar a força que for preciso. Agora eu estou vendo que está entrando mais gente aqui, ó, na reunião. O David conseguiu acessar, tem Lucas também. Então, sejam todos e todas bem-vindas também aqui para essa primeira aula do curso, né? Estou muito feliz de poder ajudar e vamos que vamos, tá bom? Em alguns momentos eu vou compartilhar uma apresentação para ir guiando assim a nossa conversa, mas eu vou pedir mesmo que durante o curso vocês abram o microfone para poder tirar as dúvidas, para falar, para eu não ficar aqui falando sozinho, olhando para a câmera, que é muito estranho, né? Não sei se vocês já fizeram isso, mas é bem ruim quando a gente fica falando sozinho, olhando para a câmera, tá bom? Então, dessa forma que a gente vai trabalhar. Para a gente começar aqui, eu vou compartilhar, então, essa apresentação, que daí eu posso ir me guiando, vocês também podem ir tirando as dúvidas, tá bom? Então, esse curso aqui, a ideia é a gente falar sobre hortas orgânicas, sobre planejamento, como a gente constrói, como a gente mantém depois que já está pronto, né? Essa é a grande ideia desse primeiro curso pelo Projeto Semear. Então, para vocês saberem por que eu estou aqui, eu vou falar um pouquinho de mim, e daí vou pedir para vocês falarem um pouquinho de vocês também, tá bom? Então, esse sou eu, meu nome é André, né? Como eu já falei antes, vocês viram lá no cartaz do curso. Eu trabalho na parte de educação ambiental e permacultura. Hoje eu vivo em Jundiaí, aqui no interior de São Paulo, perto de São Paulo, da capital mesmo. Morei muito tempo em Botucatu também, mais interior ainda de São Paulo, e agora estou por aqui. Eu sou biólogo de formação, mas minha principal área de atuação mesmo é esse trabalho com educação ambiental, permacultura e agroecologia. E eu estou aqui porque eu faço parte de um grupo chamado Hortemos, que o João faz parte também, que vocês já devem ter conhecido o João, se não conhece, vale muito a pena conhecer, que trabalhou bastante no Piauí, né, nesses últimos meses também. A gente tem, nesses meses que estamos trabalhando junto, feito vários vídeos, alguns deles vocês vão ver depois dessa aula aqui, que vão auxiliar no nosso curso. E também faço parte de um grupo de permacultura que chama Curari, que trabalha aqui no interior de São Paulo também. Então, é por essa história que eu estou aqui para tentar contribuir de alguma forma com vocês. E, enfim, que a gente converse bastante, tá? Basicamente é por isso que eu estou. Adoro trabalhar com horta. Na verdade, é um grande sonho meu também, poder ter um espacinho de terra para poder ter minha própria produção. Por enquanto, isso não é possível mesmo. Moro numa casa alugada aqui em Jundiaí e auxilio projetos que acontecem por aí que tem essa possibilidade, né? Tentando entender vários contextos que a gente pode atuar. Aí, depois vocês podem perguntar mais coisas de mim, se tiver mais dúvida, mas eu não quero falar muito mesmo, porque minha ideia é escutar vocês, né? Como eu falei no começo, para quem chegou aqui cedinho, a grande ideia desse curso é que a gente atenda as necessidades que vocês têm, as dúvidas que vocês têm. Então, para isso, nesse comecinho, eu vou pedir para vocês se apresentarem. Acho que é normal de uma primeira aula, né? Então, pedir para vocês falarem para o resto do grupo qual que é o seu nome, onde você vive, com o que trabalha também, ou o que está estudando. Aí 3 perguntas bem importantes, assim, por que você está fazendo esse curso? Se tem alguma experiência com horta, se é a primeira vez que vai ouvir falar no tema.
e o que você gostaria que tivesse numa horta, né? Se você tem vontade de ter uma em casa. Então, para facilitar aqui, ó, eu vou seguir a ordem que está na minha tela e vou chamando vocês para falar. Pode ser? Vou começar aqui, ó, com a câmera que está marcada do Júlio Santos. Tem 2 pessoas. Eu pedi se vocês poderiam se apresentar, por favor. Bom dia. Meu nome é Júlio. Eu atualmente moro em Teresina, no Piauí. Sou missionário de tempo integral da Jocum. Talvez algumas pessoas devem conhecer a Jocum, aqui de Teresina. Eu estou fazendo esse curso porque nós trabalhamos com comunidades aqui próximas, também com comunidades no sertão, né? Então, a gente quer agregar isso no nosso trabalho como comunidade. Não tenho nenhuma experiência assim, em horta, a não ser as minhas tentativas em casa mesmo, de plantar algumas coisas. Algumas dão, outras morrem. E o que gostaria que tivesse na minha horta, eu até compartilhei com o Pedro sobre isso, que a gente queria uma horta com todos os temperos e coisas assim para usar na nossa cozinha e tudo mais. Bom dia. Beleza. Meu nome é Salviano. Eu sou natural do Ceará, mas também estou aqui na Jocum, Teresina, Piauí. Sou obreiro de tempo integral, né? Aqui na base eu sou responsável também pela área de desenvolvimento comunitário da nossa base. Então, nós estamos hoje situados num povoado aqui em Teresina chamado Bolene, certo? O que eu estudo, no momento, o que eu estou estudando é teologia. Eu um pouco da palavra de Deus, né? Para incrementar na minha vida aí como missionário também, né? Eu estou fazendo esse curso com o mesmo objetivo do Júlio, né? A gente, como missionário, a gente entende que horta seria uma boa opção para, principalmente aqui na região onde nós moramos hoje, né? Tem uma região, tem muitos agricultores aqui onde a gente mora, povoado, né? Não teve nenhuma experiência com horta ainda, né? Como o Júlio falou, algumas tentativas que 99,9% não deram certo. Né? E eu gostaria que tivesse a minha horta mesmo que o Júlio falou. Porque aqui, como é povoado, ele já tem muito essa questão de plantar arroz, feijão, né? Então a gente poderia implantar algo que eles ainda não têm, né? Então é isso aí, Salviano. Beleza, Salviano e Júlio, muito obrigado. Que bom, já deu para pegar umas informações muito boas aqui. Bem-vindos ao curso. E espero que a gente consiga dar conta dessas questões que vocês trouxeram, tá bom? Obrigado. Muito bom. Eu vou passar aqui para o David, pode ser, David, para você se apresentar? Seu microfone. Aí, agora abriu. Alô, estão me ouvindo aí? Aê, estamos ouvindo. Olha. Ô, David, deixa eu aproveitar e te pedir um favor, porque eu recebi aqui de algumas pessoas uma dificuldade de ligar o microfone, igual você fez aí pelo celular agora. Só explica para a turma, né, que você clicou lá embaixo, para quem está com dificuldade de fazer, se você puder, antes de você se apresentar, por favor. Tá, eu estava toda hora apertando no microfone aí para conectar, e tem que apertar, né? Conectar com Wi-Fi ou rede móvel, quando você clica nele, vai falar permitir Zoom a gravar no microfone. Aí eu não estava clicando nessa parte quando aparecia, por isso que eu não estava ouvindo. Os irmãos falando um monte de coisa aí, eu não conseguindo ouvir. Aí agora estou ouvindo e também estou conseguindo falar. Perfeito, obrigado, querido. Sou novo, vou aprender ainda. Aleluia. Beleza. Que bom, David. Você pode se apresentar para a gente? Você está conseguindo ver as perguntas aí na sua tela? Sim, sim. Beleza. Meu nome é David, sou de São Francisco de Assis, do Piauí, 500 quilômetros de Teresina. A gente, no caso eu, a minha esposa, nós somos pastores de uma igreja e também somos coordenadores de alguns projetos sociais aqui. A gente tem o projeto social Dorcas, que há 2 anos a gente faz capacitação de mulheres em corte e costura,
E também temos essa forma, com essa capacitação que houve em 2019 de 2 turmas, nesse ano de 2020, no tempo de pandemia, a gente conseguiu já, as próprias alunas se voluntariaram e fizemos mais de 2.000 máscaras e doamos aqui na nossa cidade. A nossa cidade tem 5.000 e poucos habitantes. A gente conseguiu fazer mais de 2.000 máscaras e doar depois que a gente começou com esse projeto social. E também, nesse tempo de pandemia, o projeto social entrou como essencial, a gente pôde trabalhar por causa de fazer máscaras, e assim a gente conseguiu pegar várias encomendas, então a gente gerou renda ainda para elas, né? Fazendo desde as partes de máscaras mesmo, de proteção individual, como a questões de... Como é o nome daquele... Não, que a gente fez de proteção. O outro nome que a gente usava para as irmãs da assistente social. Esqueci o nome agora, irmãos. Mas a gente foi fazendo avental, né? Foi avental, a gente fez. E aí, assim, a gente conseguiu aí gerar renda para elas. A gente tem também o projeto social de alfabetização, que é o projeto Sementinha, que infelizmente está parado, porque aqui na nossa cidade não liberaram a gente voltar, com 3 professoras que a gente tem da nossa igreja que se voluntariaram. Então, a gente faz alfabetização tanto de criança, quanto de jovem, quanto de adultos. E a gente também tem o projeto de escolinha de balé, onde a gente ajuda as crianças na parte das meninas, e também o projeto social de teatro, onde eu fiz teatro amador por 12 anos da minha vida, e então aí com o teatro a gente consegue também ajudar aí no desenvolvimento dos jovens, adolescentes, e nesse ano a gente vai começar também o teatro para adultos, que alguns adultos fizeram inscrições, e aí a gente vai começar o teatro também para crianças também. A gente tem uma caravana missionária que vem todos os anos, normalmente vinha em novembro, mas no ano de 2020 não pôde vir por causa da pandemia, vai vir agora em julho, que a gente faz um impacto aqui na cidade por 7 dias, trazendo dentista, médico, conseguimos doações de cestas básicas, fazemos um impacto não só social, mas também com o evangelho adiante. Então, a gente tem esse tipo de trabalho, estamos quase 4 anos aqui, amamos a nossa cidade, São Francisco de Assis do Piauí já faz parte da nossa veia já, né? Estamos há 4 anos, viemos de São Paulo, Deus nos enviou para esse campo missionário e vejo também essa oportunidade através do projeto Semear, que nós temos algumas referências no Sertão, e uma delas é o Instituto Novo Sertão, onde vocês fizeram uma parceria muito legal, e para nós é uma referência lá, o Novo Sertão, Betânia do Piauí. Então, muitas coisas a gente procura copiar, né? Procura aprender para a gente também colocar aqui na nossa cidade. E se eu tenho alguma experiência com horta, não tenho não, mas eu sou um cara que aprende fácil. Eu boto a mão na massa, vamos junto, né? Então a gente está disposto a aprender e compartilhar esse conhecimento também. O que eu gostaria que tivesse na minha horta, meu irmão, tudo, porque eu como bem, cara. Pensa um cara que gosta de comer, rapaz, então tudo que tiver aí para comer é coisa boa. Então eu tô aqui para aprender mesmo, né? Tô entrando assim sem ter nenhum conhecimento, mas saiba que estamos dispostos a aprender, e o que puder a gente colaborar juntamente aí com a expansão desse projeto, para nós será um prazer. Tá bom? Deus abençoe. Beleza, David, bem-vindo. Muito obrigado. Quantos trabalhos por aí. E só queria falar uma coincidência, nesses Graças a meses de Deus. pandemia, eu também estava coordenando um projeto aqui em Jundiaí de corte e costura. A gente também produziu máscaras e aventais, exatamente a mesma coisa. Tivemos que parar agora, né? Glória a Porque aqui está Deus. bem complicado, mas estamos na mesma linha. Muito bom, obrigado, David.
Vamos lá. Eu vou passar agora Por aqui, nada. ó, pro Leonardo. Tá por aí, Leonardo? Bom dia, bom dia. Tô sim. Bom Bom dia, gente, dia. tudo bom? Eu sou o Leonardo, essa é minha esposa Brenda. Olá. Oi. Somos missionários aqui no Piauí também, estamos em Paulistana, aqui na cidade de Paulistana do Piauí, somos recém-chegados de São Paulo, na verdade estamos aqui só há uma semana, viemos para morar mesmo, né? Nós fazemos parte do Instituto Livres. O Instituto Livres ele tem o projeto Mais Água, né, que faz na verdade soluções, né, hídricas aí para várias regiões aqui da localidade de Paulistana e os arredores, né? E agora a gente está entrando aí junto com vocês para poder aprender um pouco mais sobre a cultura, né? E como poder aplicar isso dentro dessas nossas realidades aqui de trabalho. Bom, nós somos missionários integrais hoje, né? Trabalhamos diretamente com a missão, né? Somos estudantes de teologia, né? Estamos aí trabalhando integralmente no ministério, né? Esse curso é para a gente aplicar, né? Junto às nossas realidades, como eu disse. E nossa experiência com horta é zero, assim, é só vontade mesmo, né? É muita vontade, mas experiência mesmo que é bom, nada. Nada, é. O que a gente gostaria que tivesse, acho que principalmente coentro, né? Porque a gente gosta muito de coentro. Pimenta, olha, hortelã, tudo que dá para fazer chá, tudo que dá para colocar na água, tá com a gente, entendeu? E acho que para as comunidades, assim... Alface, feijão, Acho que milho, né? tudo que for mais, assim, da realidade deles mesmo, né? Que pega aqui na terra. E é isso aí, grande prazer estar aqui com vocês. Beleza. Muito obrigado, Leonardo e Brenda. Bem-vindos também. E vamos ver, fazer a horta de muitas coisas. Vocês estão em Paulistana, é isso? Combinado, muito Isso mesmo. bom. E aqui da minha lista que eu estou vendo, tem a Robervânia. Você está por aí, Robervânia? Vamos ver se a gente consegue escutar. A Robervânia, ela tá com esse probleminha técnico no microfone dela, que o David, acho que foi o David, né, que fala um pouquinho sobre esse problema. Robervânia, vê se você consegue clicar lá embaixo no canto esquerdo no microfone, vai aparecer para você poder acessar esse microfone pelo Wi-Fi, alguma coisa assim do gênero. Talvez o seu Zoom possa estar em inglês, não sei, alguma coisa do gênero. Então, vê se você consegue. Senão, a gente acho que pode tentar seguir o André, se ela não conseguir responder. Deixa eu ver aqui. Então, esse lance do Zoom é sempre meio difícil, né? Deixa eu ver se... Geralmente se aperta para... Tem ou em português para você acessar o áudio pelo computador, ou então Join Audio Computer também, Robervânia. Aí você tem que clicar no botãozinho azul que aparece. Você clica no microfonezinho e depois tem um botãozinho azul. Bom, olha lá. Aí deve aparecer um botãozinho azul. Mas se não der também, deixa eu ver aqui, deixa eu te perguntar uma coisa. Se você tiver... se estiver naquele grupo, no grupo do Projeto Semear, onde a gente mandou o link, você pode também depois enviar um áudio por lá, que daí a gente conhece um pouco mais de você, tá? E daí depois a gente pode tentar ensinar como que faz para acessar aqui pelo Zoom, que é sempre meio difícil mesmo. E eu não sei, você não vai falar, não sei se o João está ouvindo a gente, você está por aí, João? Ou tá mais na observação? Acho que está mais na observação. É que eu acho que eu já vi a Robervânia num vídeo já, que a gente fez para o Hortemos no projeto lá de Betânia do Piauí, se eu não estou enganado. Mas depois vocês me confirmam se é isso mesmo. E estou vendo aqui que o Júlio e o Salviano parece que caíram aqui da sala. Então a gente enfrenta um pouquinho disso mesmo, né, pessoal, quando a gente vai trabalhar nessas plataformas virtuais, mas espero que a gente vá resolvendo elas aí ao longo das semanas. Não tem nada igual a gente conseguir se reunir para conversar, né?
Mas já que nesse período aqui a gente está assim, vamos tentando fazer da forma que for melhor. Beleza, gente. Então, vou passar aqui. Opa, tá entrando mais uma pessoa, quase que eu pulo aqui, ó, o Diego. Está escutando a gente, Diego? Eita, nós. Se o Diego estiver escutando... Nada, né? Parece que é padrão de toda reunião virtual, assim, né? A gente sempre fica na espera. Ah lá, vamos ver se o Diego conseguiu agora. Aí, Diego. Deixa eu ver se eu consigo... Ah, Robert Vânia tá falando? Escutei um som aqui, hein? Tô ouvindo o microfone. Quem... É Diego ou Robert Vânia que estão falando? Eita. Eu tô ouvindo o barulho. Vocês estão ouvindo, né? O barulhinho do microfone funcionando. Diego, se você puder abrir seu microfone. E aí. Boa. Você tá por aí? Bom, eu não estou conseguindo escutar nem Diego, nem Robert Vane. Então, se depois conseguirem falar, vou pedir para vocês se apresentarem depois. Pedir para o Pedro um suporte aqui, se puder dar uma conversada com o pessoal nesse meio tempo, ver se consegue fazer funcionar o microfone, tá bom? Enquanto isso, eu vou falando um pouquinho da ideia do curso, só para a gente não passar muito mais tempo, tá? Depois a gente pode voltar nisso. Bom, pessoal, primeiro que é muito legal conhecer um pouco a história de vocês, o trabalho que vocês estão desenvolvendo, né? Os trabalhos muito importantes. E eu sempre fico assim, que todo mundo fala que não tem experiência nenhuma com horta, que não sabe fazer nada, mas na verdade vocês vão ver que alguma coisinha vocês já sabem fazer sim, já tem alguma prática, seja de observar, de entender o lugar que vocês estão, né? Alguma coisa que lembra lá no fundo da memória, de alguma coisa que já fez no passado, né? Alguma pessoa mais antiga da família que sabia fazer alguma coisa, que ficou guardado. Então, um pouco desse curso, vocês vão ver, vai ser da gente relembrar essas coisas que estão na nossa memória, mas que a gente acha que não sabe fazer, tá bom? Então, vamos lá, só para lembrar, a gente vai ter 3 aulas aqui desse curso, né? As aulas com duração de 1h30, todas as terças-feiras pela manhã, e é mais ou menos isso que a gente vai trabalhar nesses dias, né? Hoje, a gente está aqui se conhecendo, e vamos ver os primeiros passos para se planejar uma horta orgânica. Então, antes da gente pensar como vai ser nossa horta, o que a gente vai plantar, os cuidados que ela tem que ter, a gente vai primeiro planejar muito bem. E para a gente planejar muito bem, a gente vai ter que ter um olhar de entender o lugar que a gente está. Então, entender como que é esse ambiente. Hoje, basicamente, a nossa aula vai ser de aprender a olhar, que muitas vezes só o olhar diferente muda todo o caminho que a gente vai percorrer, né? Depois, no dia 2, que é a semana que vem, a gente vai focar mais na horta mesmo. Vamos entender aquilo que é essencial para uma horta funcionar bem. Então, tudo que a gente precisa, tudo que a gente ou que as plantas precisam para viver bem. Essa é a principal ideia da semana que vem. E daí, no dia 3, a gente vai ter uma aula que vai falar sobre o planejamento de plantio e de colheita. Então, o que a gente pode plantar, como a gente faz esse plantio também, o que a gente pode plantar junto, quais plantas se dão bem uma com outra, e daí também o que a gente pode fazer com a colheita, né? Se a gente vai comercializar, usar para consumo próprio, armazenar, tudo mais. O Júlio está voltando aí agora, que bom. E reforça, Diego, Robert Vânia, se em algum momento vocês quiserem falar, pode falar, que daí a gente retoma para a apresentação, tá bom? Mas por enquanto eu não consigo ouvir vocês, não. Então essa é a ideia, é um cursinho rápido, né?
de introdução e tem muita coisa que a gente pode aprender a partir dessas primeiras aulas. Vou reforçar aqui para vocês, aqui se vocês tiverem qualquer dúvida, pergunta, sugestão, crítica, e também vocês vão ver que vão ter uns trabalhos para fazer em casa, entre as aulas. Aê, Júlio, bem-vindo de volta. Júlio e Salviano, bem-vindos de volta. Então, qualquer questão que vocês tiverem, vocês podem enviar para esse e-mail aqui, que é o do Hortemos, que é o que a gente usa, ou então mandar mensagem no WhatsApp mesmo. Tem aquele grupão também, mas se quiser enviar mensagem direto para mim também, pode mandar, porque vocês vão ver que a gente vai ter essas aulas aqui, de 1h30 mais ou menos, mas aí vai ter um certo trabalho que vocês precisam fazer em casa para a gente conseguir dar o próximo passo, tá? E como eu falei antes, a ideia é que esse curso trabalhe com as necessidades, as vontades, os propósitos de vocês. Então, precisa dessa atuação fora do curso para ele fazer sentido, senão vai ser só eu falando aqui, sem a participação de vocês, tá bom? Então, anota aí depois, eu vou mandar essa apresentação para vocês, mas pode usar esse e-mail ou esse telefone para a gente se comunicar entre as aulas, certo? Muito bom. Então, hoje, gente, como eu falei aqui nesse slide anterior, a ideia é a gente conhecer quais são os primeiros passos para a gente conseguir fazer uma horta orgânica, né? Então, a gente vai começar hoje entendendo uma base que vai nos ajudar nesse planejamento. Para a gente falar desse assunto aqui, entre as aulas eu vou enviar um vídeo para vocês darem uma olhadinha que tem um resumo, mas a gente tem que começar do começo. E para começar desse começo no planejamento, vem uma parte que é invisível, né? Que está ligada a valores, que está ligada a conceitos que a gente vai usar. E a gente tem trabalhado aqui no Hortemos com essas 3 letrinhas, com E, C, T, sendo que o E vai significar a ética, o C vai significar o contexto e o T vai significar as técnicas. Mas como assim, André? Como assim? A gente vai tentar mostrar que antes da gente decidir o que plantar ou como plantar, como colocar, como cuidar, que a gente precisa pensar em algumas questões, um propósito. Então, as nossas decisões que vão, no fim, dar origem a uma horta bonita, vão precisar, primeiro, estar muito bem baseadas na ética e no contexto, para depois a gente aprender como fazer. E daí eu vou precisar da ajuda de vocês, da participação, só que vocês abram o microfone e comentem comigo. Então, coloquei essas 2 imagens aqui para vocês e queria que vocês me falassem assim, se vocês veem muitas diferenças entre essas 2 hortas aqui, ou se não. Que você, aqui, essas imagens são muito parecidas ou são muito diferentes? Diferentes, né? Qual que é a diferença? Visualmente, uma tá bem mais bonita do que a outra. É? Qual que você acha que está mais bonito? A primeira, né? A primeira. A impressão que passa é que uma foi cuidada e a outra foi abandonada, digamos assim, né? Certo, muito bom. Isso eu quero que vocês falem. Quem mais gostaria de falar do que essas imagens trazem para vocês? Assim, a primeira impressão que dá. Eu vejo aí que eu creio que teve mais uma questão de cuidado na organização para fazer do que a outra, né? Teve certo. mais um cuidado mesmo, mais organizado para fazer do que a outra. Qual delas, David, que você acha que está mais cuidada e a outra que está menos? A primeira, dá uma salada gostosa esse alface aí. Beleza, muito bom. Acho que o Leonardo quer falar também, é isso? Sim, sim. Ó, pra gente aqui, as 2 parecem bem cuidadas. Eu acho que aqui uma parece uma produção em massa, né? E a outra uma produção mais caseiro, assim, menor, né? A impressão que dá é que, sei lá, dá para fazer ambas as coisas, né? Tanto produzir em massa como produzir, né, micro, assim, né? Acho que a gente tá mais para esse lado. Beleza, muito bom. Tem mais alguém aqui que quer falar? Se quiser mandar pelo chat também, pode mandar. Ou mandar no meu WhatsApp, quem não está conseguindo falar, pode ser também.
Mas muito bom. Esse exercício aqui eu acho que vai surpreender um pouco vocês, ó. Porque a ideia é mostrar assim, ó, essas imagens, elas são um recorte, né, de uma imagem maior. E a ética vai nos ajudar exatamente a entender esse recorte maior. Vou passar para o próximo slide aqui, e daí vamos ver se as impressões que vocês ficaram nessa primeira foto vão continuar, tá bom? Pronto. São as mesmas fotos, hein? Só que não estão recortadas. Aí vou perguntar para vocês de novo, quais impressões agora que essas imagens passam para vocês? Qual que é mais bonito? Um é orgânico, o outro não é. Deu até medo dessa primeira foto agora. Deu até medo, né? E aí, Júlio, e também o Salviano. As aparências enganam, hein? As aparências enganam. Muito bom. Eu gosto dessas imagens porque vocês veem que a diferença é muito notável agora, né? Que a gente abre mais. Então, na primeira imagem, a da nossa esquerda aqui, a gente vê um trabalhador rural aplicando algum tipo de agrotóxico, algum tipo de defensivo na horta, que quando a gente olhou de perto lá na primeira imagem, parecia uma saladona super bonita, né? Bem cuidada e tudo mais. Daí a gente olha aqui na segunda, a pessoa toda com equipamento para se proteger daquilo que ela está jogando na planta. E na segunda, que ela parecia estar mais descuidada, né? A gente vê aqui um monte de gente trabalhando sem nenhum equipamento, abaixado na terra. E agora, abrindo um pouco mais, a gente vê que ela também está organizada, né? Então, aqui a gente tem uma comparação de dois sistemas muito diferentes, mas que ambos são chamados de horta, certo? Uma é uma horta que a gente conhece como horta orgânica, horta sem veneno, e uma horta convencional, ou uma horta que usa agrotóxico. Então, eu não sei vocês, mas eu acho que eu gostaria muito mais de trabalhar na horta da direita aqui, que eu não preciso usar todos aqueles equipamentos, não tenho medo de me contaminar, e sei que minha comida não vai estar cheia de veneno, certo? Tamo combinado nessa? Faz sentido para todo mundo? Beleza. E daí, o importante para a gente nesse primeiro momento é que essas decisões estão basicamente fundamentadas numa ética. Como assim numa ética? Quais são os valores que vão nos levar a escolher um determinado tipo de produção, né? Que mundo que eu quero para as pessoas que eu convivo, né? Para as comunidades que eu estou atuando, para a minha missão, como vocês estão atuando, né? Então, essa escolha ética é o primeiro passo para a gente planejar uma boa horta. Então, onde eu quero chegar? Que tipo de horta que eu quero? Que tipo de vida eu quero para mim e para as pessoas que vão estar trabalhando nesse ambiente? Tá bom? Então, já fiquem pensando aí para vocês. André, fala, David. E é legal isso porque não sei se é o contexto dos outros ou dos irmãos lá de Paulistana, mas aqui também tem a questão da apicultura. E, inclusive, teve, alguns anos atrás, uma região que começou a usar agrotóxico na plantação, não lembro se era de milho ou de feijão, e com isso, no teste que teve depois do mel, as abelhas aqui da nossa cidade, constou o agrotóxico. Então, todas as associações de mel ficaram sem vender o mel, perderam a venda do mel por causa do uso do agrotóxico na questão de uma plantação. A partir desse momento, inclusive, aqui existe isso, tipo, como se fosse uma regra mesmo, não se usa agrotóxico. Por quê? Porque muitos vivem de apicultura. Também, além da plantação, eles também têm a tirada do mel. E se não tiver esse cuidado, se na hora do teste lá constar o agrotóxico no mel, eles não compram mel. Perdão, eles não compram mel, por isso acaba perdendo a venda por causa disso. Então, aí vem a ética de eu não só pensar em mim, mas pensar nos que estarão também ao meu redor, que talvez possam colher mel, e com isso posso prejudicar a venda do meu irmão que está do outro lado, não só minha, por exemplo. Só porque eu não tiro mel, eu vou fazer porque eu não tiro mel. Então,
vou botar agrotóxico, para mim não tem problema nenhum. Mas daí fere a ética de eu ter esse pensamento, não só em mim, mas também naqueles que estão ao meu redor, né? Perfeito. Esse é o espírito, David. Então, essa é a ideia mesmo, gente, desse pensamento, desse cuidado é uma palavra bem chave, né? O cuidado que a gente tem com as outras pessoas e o cuidado que a gente tem também com o lugar que a gente está. E ainda que essa imagem aqui da esquerda, ela não representa muito a realidade que a gente trabalha, né, na zona rural. É bem difícil, na verdade, você ver uma pessoa que usa todos os equipamentos de segurança, né? Nossa, os casos de contaminação por agrotóxicos são muito, muito altos na zona rural. Então, bom, nossa ética, então, acho que a gente meio que está na mesma linha de que a gente quer trabalhar numa perspectiva de veneno, de cuidado com as pessoas, cuidado com o ambiente também. Então, esse é o primeiro passo. Quando a gente acorda isso, tem isso já como um padrão para todo mundo, as coisas ficam muito mais fáceis, porque a gente não vai ter esse tipo de discussão depois, já está definido que a gente não vai usar esse tipo de produção com veneno. Beleza? Então, essa é aquele primeiro círculo que a gente viu, né? O mais amplo, o mais importante, a primeira coisa. Depois, gente, o próximo... para ajudar, né, nessa nossa percepção de ética, sim, algumas perguntinhas podem ajudar a gente. Então, primeiro, pensar para que a gente está fazendo determinada ação, né? Por que a gente quer construir uma horta? Qual que é o horizonte? Todos vocês aqui que se apresentaram estão trabalhando numa missão, né? Isso significa que vocês estão caminhando para uma direção. Uma missão significa isso, né? Vocês trabalham em prol de alguma coisa. Então, isso é muito importante também no planejamento de horta. Qual que é o nosso horizonte? Para onde a gente quer ir? Beleza? Depois disso, a gente tem um outro círculo que é o contexto. O contexto nada mais é que é conhecer o lugar que a gente vai trabalhar. E daí, esse vai ser o nosso principal tema da aula hoje, daqui a pouquinho, depois dessa introdução. Então, eu coloquei aqui duas imagens depois para vocês de novo, uma de Botucatu, que é onde eu morava, uma de Jundiaí, uma daquela primeira foto também, vocês veem essa produção gigante. Para mostrar o quê? Que ambas essas fotos aqui são de hortas. Só que uma é uma horta numa área maior, rural, e a outra é uma horta que a gente chama de uma horta vertical, porque não tinha espaço disponível. Então, tudo é horta, mas como ela vai ser, vai depender muito do contexto que a gente está. A gente não tem uma receitinha de bolo, assim, de que a horta tem que ser desse jeito, tem que ter tal tamanho, tem que ter tal coisa plantada. Isso vai variar muito de lugar para lugar. Então, não sei como que é na cabeça de vocês, mas a primeira imagem que me vem de horta é sempre aquela de linha, de alface, de hortaliça, né? Mas tem muitas formas para ela acontecer. Então, o importante é a gente aprender qual que é a melhor estratégia para o lugar que a gente está. Ó, mais dois exemplos aqui. Ó. Essa daqui eu tirei lá do Instagram do Projeto Novo Sertão, né? Que é o projeto que foi desenvolvido lá em Betânia do Piauí. Essa é um tipo de horta também. Não tem a mesma cara que essa imagem anterior que a gente viu, né? Ela é diferente, mas é uma horta também. E essa outra imagem aqui é de um trabalho realizado lá no Pará, Boa Vista da Cará. Então, também, olha a cara da horta. Está perto da floresta, tem banana no meio, tem muitas formas da gente planejar e fazer uma horta. Isso vai variar muito do lugar para lugar. Então, primeiro, gente, vamos ficar tranquilo, porque a cara da horta muda muito. Vai variar muito do lugar. Tá. Beleza? Então, para isso, para ajudar a gente a entender esse ambiente que a gente está, tem algumas perguntas que podem ajudar a gente também. Então, primeiro é pensar como que é essa realidade onde eu vivo. Vocês contaram um pouquinho das cidades que vocês estão, dos povoados que vocês vivem. Então, quanto mais a gente entende essa realidade, melhor é para o planejamento da horta. É legal a gente pensar também quais as possibilidades que a gente tem, né, para plantio. Então, que área que está disponível, a gente vai ver todos esses passos. E também quais recursos estão disponíveis, né? Tanto de materiais, quanto de muda, de semente, tudo mais, de água. Então, essas perguntas vão ajudar a gente a entender muito bem qual que é o nosso contexto. Tá bom? Vocês têm alguma dúvida sobre esse contexto? Dá para entender? Eu gostaria de saber se esses slides vão ser enviados para a gente por e-mail. Vão sim, David. Vou compartilhar tudo, sim. Não. Tá bom, então, para a gente já
poder ter... se caso esquecer passar alguma coisa, a gente vai lá e relembra, né? Dá uma olhadinha e relembra. Claro. Mas show de bola, tô pegando aqui. Beleza. Então, ó, só para lembrar, a gente viu primeiro que é importante ter a ética, depois a gente vai para uma análise de contexto, e daí o último passo para a gente fazer uma horta, aí sim são as técnicas, são a forma, o como fazer. Então, de novo, né? Ó, eu coloquei algumas imagens de modelos de hortas que são diferentes, ou de técnicas que foram usadas em diferentes situações. Essa primeira aqui é uma horta que a gente chama de horta em mandala, que foi feita lá em Botucatu. Ela tem uma forma mais circular, os canteiros parecem pétalas de flores, ela é circular, ela tem um centro, daí você planta em volta, várias coisas juntas. Mas também você tem hortas, como essa daqui, que é numa fazenda terapêutica em Juqueri, né, do trabalho desenvolvido por uma ONG que fez os canteiros lineares elevados com bambu, né, para ficar mais fácil o manejo, tudo coberto com palha. Tem também tipos de horta, como essa daqui lá no Paraná, que é integrada com floresta, como a gente chama hoje de agrofloresta, tem banana, planta hortaliça aqui no meio, esse aqui é o Luiz. E também aqui a outra imagem dessa horta que ela fica quase que enterrada, para um contexto que tem pouca umidade, lá no Piauí, lá em Betânia do Piauí. Então, a técnica, a forma que a gente vai usar para fazer uma horta varia muito também. Então, podem usar a imaginação de vocês para pensar em diferentes formatos de horta, né? A partir da análise do contexto. O contexto e a ética que vão dizer para a gente como que nossa horta vai ficar. Se ela vai ser reta, se ela vai ser curvada, se vai ter uma coisa só, se vai ter coisas juntas. Então, tudo isso depende muito do estudo que vocês fazem antes de pôr a mão na massa, por mais que dê vontade de pôr a mão na massa logo. Deixa eu já avisar para vocês que eu vou continuar falando aqui, mas de vez em quando aqui na rua de casa passam uns carros com alto-falante, anunciando ovo, anunciando outras coisas. Está chegando agora, então vai dar um pouquinho de interferência, tá bom? Olha lá, hoje é o de produto de limpeza. Então, para a gente escolher as melhores técnicas para a nossa horta, tem algumas perguntas que a gente pode fazer também. Então, qual técnica que é mais adaptada ao contexto que eu vivo? Quais materiais que são necessários para construir a horta? Quais conhecimentos são precisos? E lembrando que não tem receita pronta. A gente tem muito mais princípios do que receitinha de bolo para conseguir fazer uma horta boa, tá? Então, primeiro passo, combinar a nossa ética, depois entender o contexto e depois, finalmente, as técnicas que a gente vai usar. Eu não sei vocês, mas a vontade que dá é começar pela técnica e já ir fazendo. Daí eu erro, aprendo de novo, erro, aprendo de novo. Mas um caminho acho que faz muito mais sentido, que ajuda muito no sucesso de um projeto, é partir da ética para as técnicas, tá bom? Então, hoje a gente vai trabalhar principalmente com essa análise de contexto, nos perguntando assim, o que a gente tem que observar no ambiente para depois conseguir planejar uma horta muito bem. Para isso, a gente vai entender um tanto as energias que fluem no nosso terreno. E daí, eu vou apresentar para vocês, já vou pedindo para vocês irem pensando o que a gente precisa observar no ambiente que a gente vive antes de fazer uma horta. E vou pedir a participação de vocês aqui para a gente construir isso junto, tá bom? Antes de eu passar para as apresentações aqui, quero que vocês imaginem essa situação, né? Vocês decidiram já fazer um projeto de horta na comunidade que vocês estão trabalhando, já tem uma base ética que vai trabalhar sem veneno, e daí vocês chegam num lugar. Aí eu pergunto para vocês, meus amigos e minhas amigas, o que vocês acham que deveria ser observado nesse lugar que vocês chegaram para começar uma horta? Nesse lugar. O que vocês acham que deve observar? No nosso caso aqui, primeiro é se vai ter água para regar essas plantas todas aí. A primeira coisa que vem à mente aqui. Boa. André, uma coisa que a gente tem que observar também, né?
é o terreno, né? O lugar, né? O melhor lugar, o lugar mais adequado para desenvolver, para não vir prejudicar em nenhum momento, né? A agricultura da gente aí, a horta. Perfeito, muito bom. O que mais? Aqui em Betânia, a gente tem que observar a questão do sol e o vento. Ô, Robervânia, conseguiu? Tudo bem? Sim, consegui. Estou bem, sim. Ai, que bom. Desculpa, se puder, você pode só se apresentar rapidinho para a gente, para a turma se conhecer? Você conseguiu abrir seu microfone agora, estou super feliz. Seu nome a gente já sabe, mas contar um pouquinho de você. Então, eu sou Robervânia, moro em Betânia do Piauí, curso licenciatura em Química e também vou trabalhar como orientadora no projeto Semear. E eu já tenho assim um pouco de experiência com horta, porque eu participei das aulas da Escola Beta. E o que eu gostaria de ter assim na minha horta é um solo bem produtivo. Ah, que bom. Robervânia, só uma dúvida. Era você que saiu num dos vídeos do Hortêmios, que eu me lembro? Sim, era eu. Ah, muito bom. Então estava certo aqui. Que bom. Bem-vinda. Fico feliz que você conseguiu ligar seu microfone para a gente conversar. Muito bom. Então, ó, vocês já falaram aqui, ó, água, terreno, sol e vento. Que mais? Acabou? Já observamos tudo que a gente precisa para a horta? Bom, eu vou tentar dar uma ajudinha aqui. Então, nos próximos slides, vocês vão ver que essas coisas que vocês colocaram vai aparecer. A gente vai falar um pouquinho delas, mas vou trazer outras questões também que vai ser muito importante que vocês observem no planejamento de uma horta, tá bom? Então, vou mostrar umas imagens e pedir a ajuda de vocês para tentar descobrir o que são essas coisas que a gente precisa observar, certo? Se vocês quiserem, já pode até deixar o microfone aberto, que agora precisa que vocês falem, que senão não vai dar certo, não. Olha lá, ó. Primeira imagem aqui indicando alguma coisa que a gente tem que observar antes de começar a nossa horta. O que será que é? É o método, né? O terreno? Pode falar de novo, que vocês falaram juntos. Salviano fala, depois Leonardo fala. Fala aí, Salviano. Isso aí é um metro, né, para a gente medir o tamanho, né, do terreno que a gente quer fazer, para fazer uma questão da ética, né, para trabalhar a ética da agricultura aí. Boa. Leonardo, você queria falar nessa linha também? Isso que o Salviano falou mesmo, isso mesmo. Boa. Muito mais que a ética, né, que a gente vai precisar, que a gente usa esse instrumento representativo, é entender as dimensões da área que a gente vai trabalhar, né? Então, vocês concordam comigo? Se eu tenho uma área de 20 metros quadrados, a horta vai ser bem diferente de uma área de 1.000 metros quadrados, né? Então, se é uma área pequena, é uma área grande, isso vai variar muito e vai influenciar muito no tamanho da horta que a gente tem. Fora isso, é importante a gente pensar qual o tamanho que a gente consegue cuidar bem. Porque eu não sei como vocês são, mas quando eu chego numa área, assim, num projeto, dá vontade de já plantar em tudo de uma vez, ter aquele monte de coisa. Aí passa 1, 2 semanas e percebe que você não dá conta de cuidar daquilo tudo. Então, conhecer o tamanho do terreno que a gente vai estar e a área que a gente vai usar para a horta é essencial para que uma horta seja bem sucedida, tá bom? Então, perfeito. Vocês tinham falado já do terreno, né? Do lugar mais adequado. Então, vamos conhecer o tamanho desse terreno antes da gente plantar. Muito bom, muito bom. Vamos para a segunda. Vocês vão ver que tem umas imagens que é meio difícil de decifrar, mas quem sabe a gente consegue acertar. O que será que está mostrando essa imagem aí que é importante a gente conhecer no nosso terreno? Tem umas que são mais enigmáticas. Terra. Vocês estão vendo que tem uma barreira feita com pneus aí, né? Dá dando para ver? Tem uma parte do morro, daí tem
uma barreira de pneu e continua. Essa daqui, que é uma imagem mais difícil de decifrar mesmo, é para a gente lembrar, tem uma coisa muito importante da gente ver, que é a declividade. Então, o que significa a declividade? Para a gente analisar se nosso terreno, que a gente vai fazer nossa horta, é um terreno que é plano, ou se ele vai ter um morro, um declive, uma parte mais alta, uma parte mais baixa. Quando a gente imagina uma horta, a gente só pensa naquela parte plana, né? Mas existem muitas possibilidades da gente fazer a horta também em lugares que tem declive. E isso vai variar também o nosso formato, né? Não sei se vocês lembram de uma imagem que a gente mostrou lá no começo, que os canteiros eles eram feitos assim em linhas curvas, exatamente para cortar o declive do morro. Então, ao invés da gente fazer ele reto, a gente faz ele mais curvado. Então, analisar se o terreno é íngreme ou plano é muito importante para a gente conseguir planejar nossa horta bem. Confesso que essa imagem ficou difícil de entender. Vamos ver se eu acertei na próxima aqui, hein? Então, ó, a gente já viu dimensões do terreno, declividade. Vamos para a próxima agora, ver se vocês conseguem decifrar essa imagem aqui, que é algo que a gente precisa observar também. Alguém arrisca? Acho que é o clima, né? Não? O clima? O clima vai aparecer ainda, mas não é nessa foto, não. Nossa, eu tô ruim de escolher imagem hoje, viu? Na próxima eu vou pegar umas imagens mais... Oi? Tá complicado essas tuas imagens Tá aí. complicado minhas imagens, né? Eu vou melhorar ainda, vou melhorar na próxima, mas pode deixar. Essa daqui é uma imagem para a gente lembrar que é importante a gente analisar... Opa, pulei a imagem aqui. As plantas que estão no lugar já, a vegetação. Porque, geralmente, quando a gente chega num terreno, tem uma plantinha ali, uma ou outra. Tem algumas que a gente olha e fala, isso é mato, não serve para nada. E tem outras que a gente fala, isso aqui é bom. Então, pedir para, antes da gente tirar qualquer coisa que está no terreno que a gente vai trabalhar, aprender o que é. Porque, às vezes, tem alguma planta que a gente não conhece, que pode ser utilizada na horta, tem alguma outra que pode indicar se a terra é boa ou se a terra é ruim. Tem algumas que podem atrapalhar nessa horta, mas antes da gente tirar, conhecer as plantas que tem, né? Acho que foi quem foi que falou do coentro, foi o Leonardo e a Brenda, né, que adoram coentro. Lembro lá no Pará tinha uma planta que o pessoal adorava, que também chamava coentro, né? Mas era diferente do coentro que eu conheço aqui em São Paulo, tinha o mesmo gosto, mas era totalmente diferente, que ela nascia, né? Ninguém plantava, ela era de lá, ela nascia e o pessoal utilizava. Então, era uma planta super interessante, que todo mundo gostava e que nascia muito fácil. Então, ao invés de tirar tudo e plantar coisas novas, eu posso observar e ver se eu posso utilizar essas plantas na minha horta também. Muito bom. Acho que a próxima imagem... Poxa, tomara que fica mais fácil, hein? O que será que essa imagem indica que a gente tem que observar, hein? Se vai haver animais perto do local onde vai plantar? Aê, Robervani, acertei uma imagem. Finalmente, tá difícil. Muito bom. Então, observar, gente, eu coloquei essa imagem bem ilustrativa aqui mesmo, que animais que a gente pode ter perto da horta, seja para ajudar, seja para atrapalhar, né? Tem animais que a gente pode usar a nosso favor, como a galinha, como bode, vaca, né? Que são muito legais, mas tem outras também que podem atrapalhar o desenvolvimento da nossa horta, né? Tem regiões que tem muito problema com teiu, com iguana, com aves também. Aqui em São Paulo, na primeira vez que a gente fez uma horta, tinha muita pomba, as pombas comiam tudo, né? Quem tem cachorro em casa sabe que cachorro pode ir lá mexer, gato também, enfim. Se a gente observa isso antes, quais animais estão presentes ali, a gente pode pensar na nossa horta já se protegendo ou aproveitando da presença deles, né? Então, isso acontece sempre, tá presente no ambiente que a gente vive, a presença de animais, né? Então, vamos analisar eles antes para a gente conseguir cuidar bem deles também, e bem da nossa horta. Muito bom.
E agora, essa figura aqui que eu coloquei vai ser difícil mesmo de decifrar, porque pode ser tanta coisa. O Júlio já falou, meu Deus do céu, essas imagens aí não estão ajudando nada. Estão só deixando a gente confuso. Hã? Mas olha só, essa imagem aqui eu coloquei para mostrar para vocês. Tem uma coisa muito... Ah lá, coloquei 2 vizinhos ali. Por quê? É muito importante a gente olhar, a gente está vendo, já viu dimensão, já viu planta, declividade, mas tem uma coisa do terreno que é muito importante, que é a vizinhança. Então, quem que mora perto da horta que eu vou fazer, se eu tenho algum vizinho, tem algum comércio que eu possa trabalhar junto. Então, essas parcerias, gente, elas são essenciais para que um projeto de horta dê certo também, né? Então, imagina, se eu faço uma horta orgânica e do lado tem uma plantação que usa agrotóxico. Como que eu vou ter uma produção boa se está sendo despejado veneno ali do lado? Então, conhecer a vizinhança é importante também, para a gente ter um projeto. Vamos lá, vamos para a próxima imagem aqui. Essa daqui, acho que... Vamos ver. Que elemento será que está mostrando aqui nessa imagem que a gente tem que analisar? Tipo da Terra? Boa! Aê, finalmente! Estou começando a melhorar aqui. Então, a terra ou o solo, gente, é essencial a gente conhecer como que ele é antes de plantar. Então, vamos saber se o nosso solo tem areia, ou se é argiloso, se ele tem bastante matéria orgânica em cima, se é aquela terra preta, se tem pedra também, porque isso dificulta. Então, essa análise é muito, muito importante para a gente conseguir ter uma horta boa, porque dependendo do tipo de solo que a gente tem, a gente vai precisar melhorar ele, né? Ter mais matéria orgânica, pensar num solo gostoso para as plantas crescerem. E também escolher as plantas de acordo com o solo. A gente sabe que tem umas plantas que gostam mais de solo arenoso, outras que gostam mais de argila, gostam mais de matéria orgânica. Um terreno com muita pedra, a gente sabe que é mais difícil de cavar, então vai dar mais trabalho. Enfim, tem muitas questões do solo que vão influenciar na nossa horta. E a Robervânia falou, né, que ela quer uma horta que tem um solo bonito, um solo vivo, um solo de qualidade. O solo é essencial para a gente ter uma horta bonita, né? Então, um solo vivo, acho que é um dos nossos grandes objetivos no planejamento de uma horta. Nossa, essa é difícil, hein? Meu Deus, por que eu coloquei essa imagem aí? O que será que eu estou querendo dizer com essa imagem? Clima? Não acredito. Acertou na lata, Salviano. Muito bom. Era exatamente isso que eu tinha pensado. Uma coisa que é essencial a gente saber também é como que é o clima da nossa região. Então, isso, gente, vocês podem fazer pesquisas na internet mesmo para saber como é o clima da região, se é tropical, se é semiárido, se é mais chuvoso. Mas o mais importante mesmo é entender algumas questões básicas que quem mora no lugar já sabe. Primeiro, saber quanto e quando chove, né? Na região que vocês estão, aí no Piauí, eu imagino que tem uma época que chove muito e tem uma época que não chove nada, que é muito quente, né? Então isso é muito importante a gente saber quais meses são de estiagem, quais meses são de chuva e como a temperatura se comporta ao longo do dia, né? E ao longo do tempo também. Então, o clima da região é essencial, porque o que eu vou plantar aqui no interior de São Paulo vai ser diferente do que eu vou plantar no Piauí, certo? Muito bom. Estou ficando mais feliz com as imagens aqui. Ixi, e essa agora? Não precisa falar todo mundo junto, não. Ninguém arrisca? Onde o sol nasce, onde o sol se põe. Vamos ver se é isso, Robervânia. Quase. Puta, mas o sol é o próximo. Mas é isso mesmo. Depois eu vou falar do sol, mas eu queria mostrar a água nessa imagem. Preciso melhorar minhas imagens. Vocês já falaram, alguém falou lá no comecinho,
mas é muito importante a gente saber se tem água, né? Se tem poço, se tem cisterna, se tem açudes, a gente vai conseguir coletar essa água, armazenar, porque a água é uma necessidade essencial para uma horta, como a gente vai ver na próxima aula. Então, saber as fontes de água que a gente pode usar ou mudanças que a gente vai ter que fazer no terreno para ter água disponível. Eu vou chegar no sol já, viu, Robert Vânia? Não perdi, não. Só não vou perder aqui a ordem, que senão eu vou perder toda a minha apresentação. Mas confesso que minha imagem trazia mais o sol do que a água. E essa daqui? Qual o elemento que está mostrando que a gente deve observar? E não é o arco-íris, hein? Ninguém arrisca? Tá aberto já, Júlio. Passagem de pessoas? O que foi? Ela aprende aqui se é a passagem de pessoas pelo local. Quase isso. Dá uma olhadinha mais para cima nessa foto aí. Energia elétrica? Boa, perfeito. Mais do que elétrica, na verdade, fontes de energia geral, né? Porque se tem energia elétrica, se tem energia gás, tem a lenha, qual que é o preço disso? Porque às vezes a gente vai usar uma ferramenta que precisa de um combustível, ou precisa estar ligado à tomada, ou então a gente vai usar alguma coisa que necessite de alguma fonte de energia. Então, iluminação num barracão que a gente vai ter e tudo mais. Então, ou mesmo se for a energia do sol que está disponível para a gente poder trabalhar durante o dia com tranquilidade. Então, entender as fontes de energia que passam. Eu coloquei essa imagem aqui porque essa daqui é no Pará também, quando eu trabalhei por lá. Tem uma fonte de energia elétrica porque passa o linhão de transmissão lá, no meio da propriedade. E o que isso muda? Muda muito. Muda porque a gente sabe que vai ter energia disponível ali nas casas, energia elétrica, mas muda também porque é uma área embaixo dela que eu não posso plantar muita coisa, né? Não posso plantar coisas muito grandes, de tempos em tempos, toda a vegetação ali embaixo é retirada. Então faz uma diferença imensa a presença da linha de transmissão de energia, certo? Vamos para mais um? Será que essa daqui vai dar conta? Nossa, essa eu confesso que é difícil de identificar o que eu quero dizer com essa imagem. Então, eu já vou passar direto aqui para eu falar que é importante que a gente conheça e observe quais estruturas já estão disponíveis no local da nossa horta. Se já tem uma casa, um galpão, um galinheiro, a cerca, se tem áreas de sombra ou não, um lugarzinho para as ferramentas. Então, a presença dessas estruturas ajuda bastante a gente também a saber o que vai ser possível naquela área. Às vezes, uma areazinha de sombra segura, ela faz muita diferença no nosso trabalho também, para a gente poder descansar, se reunir, guardar as ferramentas sem maiores preocupações, tá bom? Nossa, quanta coisa, hein, que a gente tem que observar quando chega. Essa daqui, então, nem eu conseguiria identificar o que eu quis dizer, mas eu já vou falar, então, que é importante a gente conhecer os caminhos que chegam e que saem da nossa horta. Por quê? A gente pode fazer as coisas a pé, mas às vezes pode ser necessário entrar com algum veículo para trazer um material, para retirar a produção. Então, lembrem-se sempre de saber quais são os caminhos que chegam e que saem da horta de vocês, como que eles são. Essa nova imagem aqui é para indicar uma coisa que vocês já falaram, então eu não vou pedir a participação de vocês aqui agora, e que não dá para ver direito nessa imagem, mas que é o vento. Então, acho que foi o Robert Vânia que disse que é muito importante a gente saber do vento, de onde que ele vem, para onde que ele vai, quando é vento de chuva, quando é vento de calor, se ele é forte, se ele é fraco, porque o vento ele tem um impacto nas plantas que a gente coloca na horta, né? Dificulta o crescimento, ou pode trazer umidade, ou pode trazer secura. Então, aqui também a gente consegue descobrir isso pesquisando online, ou então com as pessoas que moram no lugar,
que já sabe muito bem quando é um vento de chuva, quando não é um vento de chuva, tá bom? Se é uma área que a gente tem que proteger, é uma área que a gente pode deixar aberta. Agora dá para eu pedir a partir dessa imagem, eu acho que essa fala por si só, né? De um elemento que a gente tem que observar, que o Robert Vânia também já falou antes, que é o sol. Então, o sol é muito importante no planejamento de uma horta, principalmente para a gente saber de onde que ele nasce até onde ele se põe, qual que é o caminho que ele faz sobre nossas cabeças. Então, na região que vocês estão, o caminho do sol ao longo do ano não varia muito, mas entender de onde ele nasce, para onde que ele vai se pôr, é muito importante para a gente localizar melhor a nossa horta, que ela precisa de sol para crescer bem, mas também não pode ser muito sol para destruir as nossas plantas, certo? E eu acho que, deixa eu ver, eu acho que esse aqui é o último, deixa eu ver se eu tô errado ou não, mas eu acho que esse aqui é o último elemento que a gente precisa considerar e vamos ver se vocês conseguem descobrir. Qual será que é esse elemento que a gente tem que observar? Planejamento? Planejamento que envolve pessoas. A gente falou dos vizinhos. Então, gente, qualquer projeto com horta, a gente pode conhecer o ambiente, pode saber do solo, da água, do sol, do vento, de tudo. Mas o mais, para mim, né, o mais importante assim para um projeto de horta ser bem sucedido é conhecer as pessoas que estão naquele lugar. Então, saber quanta gente pode ajudar nesse projeto, quais as características boas de cada pessoa, né? O que aquela pessoa gosta mais de fazer e que pode ajudar mais na horta, porque tem gente que gosta mais de mexer na terra, tem gente que vai mais cuidar das ferramentas, tem gente que é muito bom depois em vender ou limpar a produção, tem gente que é muito bom de cozinhar depois dos produtos. Então, trabalhar naquilo que a pessoa se sente mais feliz, né, de fazer e que pode contribuir para o projeto de uma horta. Então, tudo isso aqui que a gente viu, todos esses elementos que a gente tem que observar, que são vários na nossa horta, eles fazem muito mais sentido se a gente envolve outras pessoas e essas pessoas estão felizes com o trabalho que vão desenvolver. Né? Que acho que é bastante o trabalho que vocês fazem, né? Vocês estão sempre em contato com pessoas e quanto mais a gente se conhece, mais fácil é de um projeto dar certo. Certo? Então, com tudo isso em mente, vocês viram que no começo a gente só pensava em água, o terreno, o sol e o vento. Vocês veem que tem várias coisinhas que é muito importante que a gente conheça antes de colocar a mão na massa, antes de ver como que nossa horta vai ficar. Só que isso aqui, se eu ficar falando assim, numa aula, passando coisa após coisa, é facinho da gente esquecer. Então, para a nossa próxima aula, vocês vão ter um trabalhinho bastante importante para fazer. Bom, primeiro, antes de eu passar essa lição de casa, eu queria saber se vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida, alguma sugestão, alguma coisa que vocês acham que eu esqueci de falar que é importante nessa nossa primeira aula. Júlio, Salviano, David, Leonardo, Brenda, Robert Vânia, Diego, Pedro também, se estiver por aí. Tem alguma dúvida que vocês tenham, gente? Nessa primeira parte do nosso curso de horta? Por enquanto, ainda não. Beleza. Legal. Mas vocês... Não, também? Vocês já perceberam que vocês falaram que não tinha experiência nenhuma em horta, mas eu tenho certeza que muitas dessas coisas que eu falei, vocês já pensaram nelas já. Vocês já sabem algumas coisinhas do que é bom ou não para uma horta. Agora é organizar esse pensamento, tá bom? Então, ó, para casa, vou deixar disponível essa apresentação e todo esse material aqui, ó, deixa eu descompartilhar a minha tela um minutinho para compartilhar uma outra aqui para vocês, que está aberta aqui. Compartilhar a tela.
Ó, vou mostrar outra tela para vocês. Todos os materiais que eu for sugerir para vocês utilizarem entre as aulas, eles estão disponíveis no site aqui do Projeto Semear, né? projetosemear.net. E daí, vocês vão ver que tem uma aba aqui, ó, chamada Material de Apoio, certo? Dentro desse botão aqui, ó, Material de Apoio, vocês estão conseguindo ver minha tela? Sim. Sim. Beleza. Material de apoio tem vários temas que a gente vai trabalhar ao longo desse projeto, né? Então, nessa primeira parte, ó, quando vocês clicarem em produção de alimentos, por exemplo, ó, vai ter vários materiais. Material de apoio, produção de alimento. Tem vários manuais para vocês darem uma olhadinha. Para essa primeira aula aqui, além do que eu vou colocar no slide, eu vou sugerir esse daqui, ó, para vocês, implantação e condução de uma horta de médio porte, que é um material bem legal, e esse produção agroecológica integrada e sustentável. Esses dois aqui são bem legais para quem quiser ler algo além do que a gente viu na aula de hoje, tá? E daí também tem vídeos, tem pôsteres infográficos, websites. Então, ó, por exemplo, um dos vídeos que eu vou sugerir está aqui, ó, para vocês verem já, é só clicar que já consegue acessar. E alguns dos outros estão em outras abas. Às vezes acontece isso, mas aí a gente volta. Então, deixa eu voltar para a minha apresentação aqui. Então, vou pedir para vocês em casa assistirem 3 videozinhos que a gente produziu pelo Hortemos. Está aqui, ó. Um é o que chama ECT, que é a ética, o contexto e as técnicas, que faz um resumo disso que a gente falou na aula. O segundo se chama Como Ler e Entender o Ambiente, que é um resumo também do que a gente faz quando chega num terreno novo, o que a gente tem que observar. E o terceiro que se chama Setores, energias que influenciam na horta. Então, como o sol, o vento, as águas, principalmente, elas têm um impacto no planejamento que a gente vai fazer. Todos esses aqui são legais porque vão servir como se fosse um resumo da nossa aula. Tem os slides que vão ficar disponíveis, mas também vocês podem ver os vídeos que são mais curtinhos para relembrar o que a gente trabalhou aqui hoje, certo? E daí tem a segunda parte da tarefa em casa, que é mais desafiadora e que eu preciso muito que vocês se dediquem para a gente conseguir avançar bastante na nossa próxima aula, tá? Cada um de vocês, cada uma de vocês está num contexto diferente. E eu vou pedir para vocês começarem um trabalho que vai acompanhar a gente durante nosso curso todo. Que eu imagino que em algum momento vocês vão querer fazer uma horta, né? Então, é agora começar a pensar nas possibilidades que a gente tem. Então, primeira coisa que eu vou pedir para vocês é nessa horta que pode ser um sonho ainda, ou pode ser algo que esteja mais perto de vocês já, pensar quais são os objetivos com a horta que vocês querem construir. É uma horta que vai servir de alimentação para a população, vai distribuir os alimentos, é um comércio, eu quero ter uma horta para produzir mais temperos ou não, para produzir mais hortaliças, enfim. Imaginar na cabeça de vocês e colocar no papel, no computador, quais são os objetivos da horta de vocês no futuro. Primeiro passo. O segundo passo é fazer essa análise que eu fui fazendo aqui com aquelas imagens meio ruins que eu fui mostrando para vocês. Então, pode ser através de um mapa, pode ser escrito, pode ser gravado em áudio. O importante é que vocês façam esse exercício de ler o ambiente, de entender o contexto que vocês estão em todos aqueles itens. Então, dimensões do terreno, declividade, quais plantas estão lá, quais animais, como que é o solo, a água, os ventos, e ir formando uma base de dados da área que vocês querem trabalhar com a horta. Tudo bem? Então, é fazer o passo a passo que a gente fez aqui na aula, mas com a área que vocês pretendem trabalhar com horta. Se vocês ainda não têm uma área disponível para horta, vocês podem trabalhar com uma área que vocês gostariam no futuro que acontecesse. Ou então imaginar um tamanho de horta na região que vocês estão trabalhando.
pode ser um exercício mais próximo da realidade que vocês têm agora, ou pode ser algo que está mais no nível de sonhos, de ideias. Mas o mais importante é que vocês façam esse exercício para colocar em prática, ponto por ponto, e anotando da forma que vocês acharem melhor, no computador, por áudio, num caderno, com foto, para a gente ter esse acompanhamento das aulas. Porque daí na aula que vem a gente vai tomar essa parte que vocês fizeram e usar ela para a gente falar das necessidades de uma horta. Para que eu consiga conversar com vocês, pessoal, sobre esse trabalho, também se vocês tiverem dúvidas, eu vou pedir para vocês enviarem para mim esse trabalho que vocês estão fazendo. Pode ser por e-mail, como eu mostrei lá no começo, né, o do Hortemos, que está lá, eu vou deixar a apresentação para vocês usarem. Ou então pode ser pelo WhatsApp também, o que for mais fácil para vocês. Então, se for fazer no caderno, pode ir tirando foto, se tiver dúvida, pode me escrever, para a gente ir fazendo isso juntos, e esse conteúdo que a gente trabalhar aqui é começar a fazer parte do dia a dia de vocês no planejamento de uma horta.